Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos direto para os Estados Unidos e vamos abordar pesquisa espacial, o futuro da humanidade fora do planeta Terra. E para isso nós vamos conversar justamente com quem mais entende desse assunto, que é Bruno Saile. Aliás, as imagens que você vê aí de fundo são imagens da NASA que mostram o início, né, quando o robô Perseverance pousou em Marte no dia 18 de fevereiro, após 7 meses de viagem, o que representa um novo marco de desenvolvimento de pesquisas científicas para a futura colonização do planeta vermelho. Bruno Saile é engenheiro aeroespacial com especialização em dinâmica de voo especial, professor universitário, colaborador científico da NASA. Ele é graduado em engenharia aeronáutica pela USP, possui 2 mestrados na Europa e doutorado no Japão em engenharia aeroespacial. Trabalhou como pesquisador na Agência Espacial Japonesa JAXA entre 2012 e 2016, em design de missões espaciais e também em criação de sistemas. E em 2016 ingressou na NASA, no grupo Design de Missões Espaciais e no grupo de Defesa Planetária Goddard Space Flight Center. Ou seja, a gente tem bastante tópicos aí para abordar com ele. Muito obrigado por ter nos atendido, Bruno. Em primeiro lugar, como que você acompanhou também, né, esse momento tão especial da chegada da Perseverance na NASA e, a partir daí, como que fica o próprio campo de pesquisa aeroespacial? Reinaldo, é um prazer poder participar. Muito obrigado pelo convite. O pouso do Perseverance foi muito importante. Nós aqui no Goddard, nós trabalhamos na próxima missão que vai ser lançada, que é um complemento dessa missão do Perseverance, né, que vai trazer de volta as amostras para a Terra. São no total 3 missões. E nós estamos trabalhando na segunda. Então a gente estava muito ansioso por esse pouso, porque se esse pouso não acontecesse bem, as nossas missões não iam estar num risco muito grande de não existir mais. Então a gente estava super nervoso também com os nossos colegas do laboratório. Como que foi esse momento? Acompanhar lá a decolagem, tudo do tráfego canaveral? Como que foi o clima entre o pessoal da NASA? Foi uma mistura de alegria, tensão, apreensão. Né? O pouso em si é uma parte muito mais delicada, uma parte técnica muito grande para essa missão. Né? Então, no dia do pouso, durante o pouso também, todo mundo parou tudo que estava fazendo e a gente teve uma reunião virtual onde estava todo mundo assistindo junto. Né, a gente não pode estar todo mundo na mesma sala por causa do corona, né? Não pudemos ir para a Califórnia para ver com eles, mas a gente estava virtualmente com eles aqui colado na tela para ver se a gente ia poder continuar a nossa missão. E se iria sobreviver também, né? Porque o coração estava batendo. O que ficou muito famoso foi essa expressão dos 7 minutos de terror, né? Que é quando a gente atinge o topo da atmosfera de Marte até quando realmente o Jeep está no solo de Marte, né? E dessa vez eles fizeram mais imagens ainda que da última vez, e foram imagens fantásticas, né? Você poder ver isso foi muito legal. Aliás, hoje você é um brasileiro que se destaca também como um cientista junto aos projetos da NASA. Como que esses degraus na sua vida foram acontecendo e qual foi a sua satisfação quando você viu que estaria participando de tão importante projeto como esse? A participação desse projeto foi muito legal. Bom, para o começo da sua conversa, né? Da sua pergunta, desculpa. Eu me juntei à NASA porque um dos projetos que eu trabalhava no Japão tinha elementos de uma proposta que eles estavam desenvolvendo aqui no centro que eu trabalho, no Goddard, né?
em especial um tipo de propulsão, um tipo de design de missão com uma propulsão muito específica, que é a propulsão elétrica. Foi assim a minha porta de entrada, né? Eu estava terminando já o meu tempo com a JAXA e conversando com eles, eles viram que eu tinha um perfil que complementava um trabalho que eles já estavam desenvolvendo e foi isso que me trouxe primeiro, né? E ao longo dos anos fui desenvolvendo trabalho em outros projetos e finalmente esse projeto de Marte veio para o Goddard, né? Depois da definição da campanha, a gente chama campanha porque é um conjunto de 3 missões, né? Então, quando isso foi aprovado pela NASA, a NASA foi dando responsabilidade para os centros diferentes e o Goddard acabou com esse pedaço dessa segunda missão. E aí eu corri para a porta do administrador dessa missão, perguntei para ele se ele tinha necessidade de pessoas, eles estavam começando a recrutar. Eu já trabalhava com a NASA há alguns anos, eu tinha um perfil para um pedaço desse projeto que interessava para eles e consegui me juntar nesse projeto. Tem sido muito, muito legal. Aliás, você acredita, Bruno, que cada vez mais a gente pode ter brasileiros como você? Como que a sua atuação, o seu trabalho que repercute em nível mundial e também no Brasil, pode estimular as novas gerações para seguir esse caminho aí da ciência aeroespacial? O que você recomenda aí para a garotada aí que realmente nasceu numa era tecnológica e agora também, vamos assim dizer, planetária, né? Tudo que está acontecendo no espaço atualmente, né, sejam essas missões novas da NASA, sejam os novos foguetes que as empresas o setor público o setor privado, desculpa, está começando a fazer, né, a SpaceX provavelmente é a mais famosa atualmente, né, isso inspira muito, né, a parte de exploração espacial, ela inspira muita gente a estudar essa parte que eles chamam de ciência e tecnologia, né. Em relação ao impacto que eu tenho, eu não faço a menor ideia, mas a NASA é um centro onde tem muitos estrangeiros que trabalham, né? Muitos deles tiveram um período longo de estudos aqui, fizeram uma pós-graduação, até uma graduação, e se juntaram à NASA. Alguns deles, como eu, chegaram depois de graduados já, né? Mas tem um número muito grande de estrangeiros. Só no meu projeto, o meu supervisor não é nativo nos Estados Unidos, eu não sou nativo nos Estados Unidos, tem um número muito grande de pessoas. Eu não sou o único brasileiro que trabalha nesse projeto, também tem outros brasileiros. Então, chance sempre tem, né? Isso depende muito de como você está fazendo a sua carreira. Eu conheço muitos brasileiros que, em vez de trabalhar, por exemplo, para a NASA, eles escolheram trabalhar no setor privado, também na parte espacial, que também é válida. Eles têm interesse em alguns outros projetos, né? O mecanismo para mim e fazer esse tipo de pesquisa, trabalhar nesse tipo de projetos, né, engenharia, eu no caso sou um engenheiro, né, o meu mecanismo não é o único, mas o meu foi através de graduação, pós-graduação, pesquisas que são relevantes a esse projeto, até eu conseguir vir aqui, ou ir para o Japão, primeira vez, e trabalhar com uma missão de voo, e depois vir para aqui e continuar esse trabalho em missões de voo, né. Esse é o meu processo, mas o meu processo não é a única forma, né, de jeito nenhum. Tem muitas outras pessoas que eu conheço que tiveram caminhos bem diferentes, né, para chegar aqui. Você acredita que Marcos Pontes, que também é engenheiro, né, e foi o primeiro brasileiro astronauta aí para ISS, a gente pode ter no futuro aí novos Marcos Pontes aí? É evidente que depende de todo um planejamento estratégico do governo, mas essa é a tendência natural hoje de qualquer país em desenvolvimento, principalmente? Eu na minha opinião, eu acredito que sim, né? Essa parte de infraestrutura espacial,
ela deixou de ser uma parte puramente científica e virou uma parte que faz parte da nossa vida diária, né? Então, muitos países que têm isso, virou um investimento básico para eles, né? Tem inúmeras coisas que não só vêm da tecnologia espacial, mas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que está diretamente tem um direto suporte de satélites que estão lá, né? Seja o nosso telefone, seja operações bancárias, seja a matriz de energia do país, né? Tudo isso hoje em dia tem dependência de satélites, dessa tecnologia. Então, esse é um investimento que muitos países agora têm como investimento em infraestrutura básica, faz parte da infraestrutura que a gente usa no dia a dia. E essa parte de astronautas é uma parte que ela necessita muito investimento, necessita bastante desenvolvimento, mas é uma coisa que tem vários países tentando atingir. O Brasil atingiu, né, através do programa do Marcos Pontes, e tem muitas empresas privadas agora tentando providenciar isso. Mais recentemente, a SpaceX fechou um acordo com um filântropo americano aqui para fazer, eu não lembro quantos voos em volta da Terra e depois pousar com o foguete deles. Esse não tem envolvimento nenhum do governo, né? Mas, por enquanto ainda é um investimento muito caro, mas existe não só para turismo, né? Existe um mercado grande também para desenvolvimento de tecnologia nisso, né? Você poder fazer testes de mecanismos ou testes laboratoriais que a gente chama de microgravidade, né? Enquanto você tem a sensação de não ter peso, né? Existe um mercado para isso também, e com o tempo isso está desenvolvendo mais. O que tem acontecido, que é muito interessante, é um paralelo com o que aconteceu na aviação, né? A aviação começou como um setor que somente os governos estavam envolvidos, e hoje em dia é um setor primariamente comercial. Isso tá se estendendo ao espaço, né? O espaço era um lugar onde só existia investimento governamental. Aí a parte de comunicação virou majoritariamente investimento privado. Depois a parte de sensoriamento remoto virou também um investimento privado muito grande, né? Principalmente essa parte de fazer imagens do planeta. E agora essa parte de acesso ao espaço, né? Que são os lançadores, os foguetes, também estão indo para o setor público, né? Então, mais para frente, isso vai continuar se estendendo, né? Tem muitos projetos também de colonização para a Lua, que a gente pode conversar também, que, eventualmente, um dos objetivos é você ter um certo investimento governamental e até o setor privado conseguir chegar e começar como eu posso dizer, investir ou dirigir um pouco mais essa parte. Aliás, Bruno, como engenheiro aeroespacial, qual é a principal dificuldade né, a principal dificuldade para o desenvolvimento dos foguetes da SpaceX, que agora eles pousam verticalmente? E essa é uma revolução aeroespacial, né? Foram muitos testes, existem até vídeos de explosões nas fases iniciais, né? Porque isso mudou totalmente o parâmetro para a decolagem de um foguete. Essa parte da reutilização, por que eles pousam, né? Porque o objetivo é reutilizar o máximo possível do foguete, né? Isso fez o custo de você lançar alguma coisa para o espaço muito, muito mais baixo, porque você pode reutilizar todo esse hardware que você teve, né? Muitas partes do foguete. Antigamente, você não usava praticamente nada. Então, isso diminuiu muito o custo. E diminuindo o custo para isso, você diminui o custo de acesso ao espaço, né? A grande dificuldade disso foi realmente o desenvolvimento de tecnologia. Você teve que ter um investimento muito pesado, que novamente foi
A maior parte foi feito pelo governo, através de financiamentos da NASA, de propostas competitivas, e muito teste, muito erro e acerto, né? É assim que a gente consegue, né? Mas é o tempo, é o talento e é o investimento, né? E a SpaceX tem feito grandes avanços com isso. Bom, no ano de 1969, Neil Armstrong, né, disse a célebre frase: um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E agora a gente vê Marte, mais um salto aí, ou seja, a exploração, a conquista da Lua pelos Estados Unidos marcou essa trajetória de grande salto da humanidade. Agora é mais um salto gigantesco via Marte, né? E ao mesmo tempo a gente tem toda essa discussão do futuro da Terra. Na sua visão científica, como conciliar esses dois pontos de vista e, ao mesmo tempo, é inevitável, nós temos condições e também de se pensar o futuro de uma humanidade interplanetária. Isso é um assunto muito debatido, né? O investimento nessa parte espacial de exploração, né? Versus o investimento em outras áreas, né? A gente já mencionou alguns minutinhos atrás que a parte espacial agora já virou uma infraestrutura básica para a gente, né? Agora, missões para a Lua, missões de Marte, elas são um pouco mais difícil a gente relacionar diretamente com o que a gente está trazendo para a Terra. É difícil, mas não quer dizer que isso não acontece, né? Muito da tecnologia que a gente desenvolve, ela traz benefícios direto para a Terra. São tecnologias que a gente chama de spin-off, né? São tecnologias que são trazidas e que trazem benefícios. Não é um uso direto, por exemplo, como GPS ou como sensoriamento remoto que ajuda a gente a prever a evolução da atmosfera, né? Mas existe, né? E também como toda exploração, você nunca realmente sabe o que você vai conseguir até você fazer, né? Como para a gente, né? Quando os europeus decidiram começar o processo de colonização do continente americano, né? Eles tinham uma ideia que isso ia trazer um lucro, que isso ia trazer um benefício para o país deles, né? Às vezes não sabiam exatamente até eles realmente fazerem isso, e teve um investimento muito grande até eles começarem. A parte de desenvolvimento de tecnologia, de exploração da Lua e Marte, eu vejo, de novo, isso é a minha opinião, isso não é necessariamente a visão da NASA, mas eu relaciono muito com isso, né? Tem muita tecnologia que vai ser desenvolvida para manter colônias, né, na Lua e Marte, e vão trazer benefícios para a Terra. Muita coisa da saúde humana, muita coisa de relacionamentos interpessoais humanos que a gente vai ter que aprender e melhorar para fazer isso, né? Por exemplo, a Estação Espacial Internacional, ela é um grande laboratório para a gente de como viver no espaço e como os países interagem para fazer um projeto grande desse mundo. Que, por si só, já traz muitos benefícios para a gente, mas a última vez que eu olhei, era mais de 80% de toda a pesquisa que é feita na Estação Espacial Internacional são pesquisas médicas, são pesquisas biológicas, não para exploração espacial, mas justamente para coisas que nós necessitamos aqui na Terra. Isso só foi possível porque houve um investimento inicial para criar essa estação, para começar esse desenvolvimento. Então, a colonização da Lua e Marte podem trazer isso para nós também. E agora existe um esforço muito grande, tanto dos Estados Unidos, como da Europa, como da Rússia, como da China, para trazer de volta as pessoas para a Lua de uma forma mais sustentável que da última vez, e para manter e para ser um posto para o resto do sistema solar, né? Então, existe essa ideia, existe esse paralelo. E essa missão de Marte, só tentando conectar com o que a gente estava falando no começo, é um grande passo para isso. Toda essa tecnologia, os procedimentos
que a gente está desenvolvendo, apesar de ser para as missões robóticas, né, ela tem isso, ela está desenvolvendo coisas que futuramente vão ser usadas para as missões humanas. Agora, é evidente, né, a indústria cinematográfica chega muito mais rápido nessa visão de futuro. Uma coisa é a ficção e outra a realidade, né? Mas cada vez mais a gente vê aí o desenvolvimento de maquinários, enfim, um avanço tecnológico nessa área. Você pode nos explicar um pouquinho do internauta, o jovem, que também, às vezes, poxa, eu gostei da engenharia aeroespacial, o que faz um engenheiro espacial, e no seu caso, como que você desenvolve hoje o seu trabalho junto à NASA? Claro, isso é um tópico muito legal, porque a exploração espacial é uma coisa tão complicada que precisa de todo mundo em todas as áreas, né? Por que eu falo isso? Eu trabalho não só com engenheiros, eu trabalho muito com químicos, físicos, jornalistas, advogados, artistas, biólogos. É muito, muito diverso. Tem todas as áreas. Todas as áreas podem contribuir e todas as áreas contribuem, porque é assim difícil de conseguir fazer essas coisas que a gente faz, né? Então, existem inúmeras formas para você trabalhar em programas espaciais, tanto no americano, europeu, brasileiro, né? E isso depende muito como você desenvolve a sua carreira. E, para mim, desenvolver a minha carreira foi realmente fazer o que eu gosto. Eu gostava muito de engenharia, eu gostava muito dessa parte técnica e fui desenvolvendo nisso. Mas, realmente, tem todas as áreas. A gente participa, colabora com todas as áreas. Por exemplo, jornalista, né? Como é que a gente vai divulgar a informação precisa, como é que a gente vai divulgar a informação apurada? A gente aprende muito com vocês. Por exemplo, artistas, né? Como é que a gente traz esses números e esses gráficos complicados e faz uma forma mais fácil, não só para a gente, mas também para o público, mas para a gente também, né? Advogados, biólogos, então nem se fala, químicos, físicos, né? Então, tem todas essas áreas. Não é uma resposta única, né? Isso depende muito de o que você tem mais afinidade, o que você gosta mais de fazer, né? Mas as missões incluem muitas especialidades diferentes. Aliás, Bruno, você como brasileiro, o pessoal aí norte-americano brinca com você, porque ficou agora popularmente massificado, né, aqui no Brasil, que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Por que esse termo ficou tão forte na sua ótica aqui no Brasil quando se projeta o papel da NASA no cenário científico-tecnológico? Você é um brasileiro a ser estudado também, Bruno? É interessante, né? A NASA tem essa fama, né, acho que tecnologia de ponta, pesquisa de ponta, né? E eu acho que essa fama vem muito do fato que eles fazem trabalhos, eles fazem pesquisas que realmente são coisas, extremamente difícil, muito inspiradoras, né? E 3, pela primeira vez na história, né? Coisas pela primeira vez na história, primeira vez que levou homem para a Lua, primeira vez que pousou em Marte, né? Então tem essa fama, né? E realmente o pessoal que trabalha aqui é um pessoal muito apaixonado pelo que faz, muito dedicado, né? E isso gera realmente um pessoal que nas áreas deles são muito, muito bons, né? A expressão do brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Tem de tudo, né? Tem tudo. Um cidadão puxando carroça. Esse dia tinha um pessoal andando numa carroça, o pessoal montou uma mesa de cerveja, 4 cadeiras, o pessoal tomando cerveja, o cavalo puxando a carroça com os caras em cima. E o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. O brasileiro tem muito, o que eu notei, tem bastante esse modo de pensar inovativo, né? Que pode ser aplicado para uma coisa muito boa, pode ser aplicado para uma coisa não tão boa,
que a gente chama de jeitinho brasileiro, né? Uhum. Mas eu acho que também tem muito a ver com a cultura, como a gente cresce, nosso sistema educacional, tudo que a gente passa no país, né? A gente tem muito esse veio de inovativo, de tentar buscar soluções diferentes. E acho que isso é uma coisa que a NASA aprecia, né? Pelo menos pela minha experiência. Mas outras culturas, né? Eles também trazem coisas similarmente importantes, mas eles têm um desenvolvimento, têm aspectos diferentes que eles trazem, né? Isso é um dos brasileiros, né? Eu acho interessante essa frase que você falou, é a primeira vez que eu ouvi, na verdade. Agora, me diga uma coisa, Bruno. A gente está acompanhando aí diariamente, acessando as imagens do site da NASA, a Perseverance trabalhando sem parar lá, né? Como que está esse volume de informações que vocês recebem? Como que cada setor, inclusive o seu, passa a estudar esses dados? Tem muita informação. A gente vai continuar analisando todos esses dados anos e anos depois que essa missão já não estiver mais funcionando, né? Mas o meu grupo em específico, como eu mencionei, a campanha é composta de 3 missões. A Perseverance foi a primeira. A Perseverance, ela vai, entre muitas coisas que ela vai fazer, ela vai pegar amostras do solo e colocar em tubos e deixar esses tubos na superfície de Marte, né? Aí, uma outra missão vai para Marte, né? Ela vai pousar, vai coletar esses tubos e vai lançar ele em órbita de Marte. Vai ser o primeiro lançamento de outro planeta. E aí, a próxima missão, que é a missão que eu estou trabalhando, vai até lá, vai na órbita de Marte, pega essa amostra e vai trazer de volta para a Terra. Então, no nosso caso, tem muita coordenação com essa outra missão que ainda vai ser lançada, né? E teve bastante coordenação quando eles estavam formulando a campanha, né? Desde o começo, quando eles estavam formulando essa primeira missão. Tem pessoas que estão fazendo a carreira delas. Legal. Bruno, que mensagem você deixa aí para a molecada, os estudantes universitários, o pessoal que gosta da ciência espacial e como elas podem ver todo esse momento aí tão significativo hoje desse projeto da NASA em Marte? Eu acho que esses projetos, essas missões vão ser cada vez maiores. Eu particularmente estou muito entusiasmado para ver astronautas na Lua de novo. Eu acho que é muito legal e eu acho que a gente está conseguindo trazer isso cada vez mais para o pessoal. E talvez a mensagem que eu tenha é que isso são projetos muito difíceis, isso são coisas que requerem tempo e muita dedicação, e a gente precisa de todo mundo. Se você tem interesse, se você gosta, sempre existe um jeito de você contribuir, seja trabalhando diretamente, seja apoiando, seja pesquisando, existem inúmeras formas. Então, a gente precisa de todo mundo. O que a gente faz sempre busca trazer benefício para o planeta inteiro, e é isso. A gente vai continuar trabalhando duro para conseguir fazer essas coisas para todo mundo. Tá ótimo, tá aí. Você pode conhecer um pouquinho, né, o perfil do Bruno Sarli, ele que é um engenheiro aeroespacial, cientista nesse segmento de pesquisa junto à NASA, participa dos projetos da Agência Espacial Norte-Americana, acompanhando muito de perto, né, os trabalhos da Perseverance em Marte, e vamos torcer que cada vez mais realmente, né, o futuro da Terra, esse momento pandêmico que a gente está vivendo, inclusive, Bruno, coloque em debate, né? Ok, a Terra tem muito ainda o que oferecer para a humanidade, renovada em termos de recursos naturais, mas é inevitável, cada vez mais o homem vai olhar para o espaço, né? Não existe outro lugar no universo que nós conhecemos que é igual à Terra. A gente precisa preservar, porque ir para Marte, ir para a Lua vai ser fantástico, e nós devemos fazer isso, mas não existe lugar como a Terra. Então, a gente tem que preservar isso, porque a gente não achou outro ainda. E
E a gente está trabalhando bastante também para poder informar e para poder ajudar nisso, né? Durante a pandemia, teve muita pesquisa, teve muitos grupos que ficaram dedicados a providenciar informações, a fazer auxílio para a pandemia, para mudanças climáticas, todo isso. Então, existe isso muito forte também com tudo que a gente faz de preservar o planeta, que nós precisamos. Não tem outro. Legal. E parabéns aí pela sua conquista aí, que a gente veja cada vez mais aí você avançando nesse segmento aeroespacial, trazendo novidades para o futuro tecnológico de todos aí. Eu agradeço a oportunidade, Reinaldo, de poder dividir com vocês um pouco do trabalho que a gente está fazendo. Agradeço muito a oportunidade. Here, man, from the planet Earth, first set foot upon the moon, July 1969, AT. Became in peace for all mankind.